a gente já continua daqui, sem problema. Melhor, né? A gente começa daqui porque é praticamente o primeiro capítulo do livro, né? Isso, Que é perfeito. a mente, né? O que o budismo fala sobre a mente? A mente é onde se origina o mundo, né? A extinção do mundo e o caminho que conduz à cessação do mundo, né? Tudo é criado na mente, as nossas emoções, né? Os nossos sentimentos, é tudo criado. E as nossas ações também partem da mente. Então, o que o Dhammapada quer dizer, o que o budismo quer dizer, é que somos o arquiteto da nossa própria felicidade ou infelicidade, que tudo vai depender da questão de uma mudança da figura mental. Se a figura mental é de sofrimento, o budismo pede para que a pessoa se esforce, né, para que a figura mental seja uma figura mental de tranquilidade. É tudo uma questão de interpretação. Tem ali tudo o que experienciamos é criado pelo processo cognitivo através da figura mental. Ou seja, tudo é uma questão de interpretação pessoal. A mente sofrida cria seu próprio inferno, a mente estável cria seu próprio paraíso, que é o nirvana. Então, se alguém quiser ler esses versos aí, o 1 e o 2, eu gostaria muito. Eu leio, Vini. Ó, todas as coisas são precedidas pela mente, guiadas pela mente. Tudo o que somos hoje é resultado do que temos pensado. O que pensamos hoje é o que seremos amanhã. Nossa vida é uma criação da nossa mente. Se um homem fala ou age com uma mente impura, o sofrimento o acompanha tão de perto como a roda segue a pata do boi que puxa o carro. Tudo o que somos hoje é o resultado do que temos pensado. Se um homem fala ou age com a mente pura, a felicidade o acompanha como uma sombra inseparável. Perfeito. E nós vamos perceber durante os slides, as explicações dos conceitos budistas, que tudo está interconectado, né? Uma coisa puxa a outra, né? Pode até parecer complexo, mas não. Se a gente tiver um bom livro, um bom mestre ou uma boa organização, né, que passa os ensinamentos do Buda para nós ocidentais, para que nós entendamos, né? Então tudo isso fica mais fácil. Então, eu trouxe aqui uma interpretação do budismo, do que eu estudei durante mais de 5 anos. Eu tenho 5 anos de prática oficialmente, mas eu estudo há mais tempo. E o Dhammapada não é uma escritura que a gente estuda, a gente tem preferência por outras escrituras. Então, se eu falar algo que não esteja de acordo para outra vertente, para quem pratica outra vertente do budismo, então abro espaço aqui para o diálogo. E assim a gente aprende juntos, né? Então, o próximo slide, eu já venho aqui com o que o Dhammapada vai falar sobre a mente. Da mesma forma que o armeiro fabrica flechas que sejam retas, o sábio corrige sua mente incerta e instável, difícil de vigiar e dirigir. A mente é difícil de ser controlada e sempre veloz. Ela se inclina àquilo que deseja. É bom o treinamento da mente. Uma mente bem domada traz felicidade. A mente é muito difícil de ser examinada. É muito sutil. Ela se inclina àquilo que deseja. O sábio deve vigiar a mente, pois uma mente vigiada traz felicidade. Qualquer que seja o mal que alguém faça a quem odeie, ou entre si façam dois inimigos, maior mal é o causado pela mente mal dirigida. Nem pai, nem mãe, nem parente algum nos fará tanto bem quanto a mente bem dirigida. Perfeito, eu espero que vocês reflitam sobre essas palavras, esses versos, durante toda a palestra aqui, porque uma coisa, como eu falei, vai estar conectada com a outra, né? E a mente é a criadora de tudo, né? Do estado de Buda, do estado de inferno e outros estados mentais que a gente passa segundo a segundo. Então, pode passar para mim. Olha, outro contexto, outro conceito budista muito interessante, que o Ocidente só veio entender, se eu não me engano, com Freud, né, nessa época aí de Freud, que é a unicidade de corpo e mente, que é a não dualidade do corpo e mente. Não existem um corpo separado da mente. Os dois funcionam, né, integralmente.
São dois em número, né? O conceito budista de unicidade corpo e mente vai dizer que são dois em números. A gente compreende isso. Porém, não são dois em essência. O que isso quer dizer? Que o corpo, né, a mente são dois em números, até no conceito, mas na essência é uma coisa só. Os dois aspectos são indivisíveis de uma mesma realidade. A mente influencia o corpo e o corpo influencia a mente. Para quem conhece um pouco de psicologia, né, vai saber lá das doenças psicossomáticas, da medicina também psicossomática, e é mais uma comprovação de que um conceito milenar, né, venha sendo observado pela ciência. E também, além do conceito de corpo e mente, né, tem também a unicidade do ser vivo e o seu ambiente. Então, é o princípio budista da unicidade, que não somos separados, né, do nosso ambiente. O ser vivo é juntamente com o seu ambiente uma coisa só. Também parecem ser dois fenômenos, eu e o meu ambiente, aqui é o meu quarto, onde estou, parecemos ser dois fenômenos, mas na realidade somos um só. Embora percebamos as coisas como algo separado de nós, há uma dimensão da vida que é una com o universo. O budismo vai trabalhar muito com a unidade, né? Que nós somos o microcosmo, que fazemos parte de um macrocosmo. No nível fundamental da vida, não há separação entre o ser e o ambiente. Alguma coisa, algum site que teve aí. Alô, Vini? Tá com- Alô? Voltou o áudio, pode seguir. Pronto. Puxando esse conceito de unicidade, né, vem o conceito de origem independente, que é o surgimento em conexão. Tudo no budismo, o budismo tem essa visão de que tudo surge por causa de uma causa anterior, né, que é a origem independente. Nós estamos aqui porque temos pais, temos avós e assim sucessivamente. É o conceito budista que ensina que tudo está interrelacionado, que nada, que toda a vida está interrelacionada, que nada existe isoladamente. Nada existe ou acontece simplesmente por existir. Tudo é interdependente. Todos os fenômenos e seres existem ou ocorrem somente por causa de sua relação com outros seres ou fenômenos. Aquela questão da causalidade, né, de causa e efeito. Nós somos as causas e as condições de causas e condições que vieram anteriormente. O universo está sujeito à lei de causa e efeito, né? Tudo no mundo vem a existir em resposta de causa e condições, o que eu já falei, que são as circunstâncias favoráveis, né? Tem uma causa e tem as circunstâncias, né? Que é o efeito favorável para o surgimento de um dado fenômeno. Pode passar aí para mim. Pronto. Como eu percebi isso na biologia? Do micro ao macrocosmo, né? A gente tem lá o átomo, tem a célula, tem organoide, a célula, a molécula, a célula, né? O tecido, até o ser humano, tudo interconectado, né? Origem independente. E também tem um sentido macro, que é o organismo, a população, a comunidade, o ecossistema, né? E um depende do outro para existir. Nada existe por si só. Tudo existe porque houve causas e condições, né, anteriores. No caso do átomo, né, e depois do átomo vem surgindo também outras modificações, porque o universo está sempre em modificação e nós somos uma miniatura do universo, e também sofremos isso, e por isso que estamos aqui, né? Por causa da lei de causalidade, de interdependência de origem independente. Pode passar. Bom, pessoal, aqui eu vou entrar numa teoria que outras ramificações, outras escolas budistas podem explicar de outra forma, mas no fundo tem a mesma essência, né? Eu vou explicar da forma que eu aprendo, que eu aprendi, que eu acho mais fácil das pessoas aprenderem, que é a teoria dos 10 mundos ou 10 estados de vida, né? No budismo, a gente acredita que nós transitamos, nós transmigramos, né? Renascemos a todo instante,
dentro de 10 estados de vida, do estado inferior, que seria o estado de inferno, tudo isso mentalmente, ao estado de Buda. Então, essa seria a transmigração dos 10 mundos, né? Uma pessoa que faz mais ações vai fazer com que seu estado de vida seja o mais baixo possível, ou seja, o estado de inferno, fome e animalidade, como veremos. O primeiro estado mental é o estado de inferno. No budismo, a gente não interpretamos o inferno como algo externo, exterior à mente. É tudo uma questão de interpretação, como eu falei lá no início. Então, tudo acontece na nossa mente. O céu e o inferno está na nossa mente. É uma condição mental de sofrimento pela qual todos nós enfrentamos. Né? Quando a gente está em depressão, né? Quando a gente tem um impulso para destruir a nós mesmos ou outras pessoas, então a gente vai perceber que aquilo é uma figura mental de estado de inferno, e como a unicidade de indivíduo com o ambiente, né, nós influenciamos o ambiente também nos influencia. Veja, eu moro aqui com minha mãe, né, eu no estado de inferno, eu vou também influenciar o ambiente, ela faz parte do ambiente, e provavelmente, se ela não tiver autocontrole e não conhecer a si mesma, né, ela também vai entrar na mesma vibração da minha mente, do meu estado. Então, ela vai sentir essas emoções, então vai ser transferido, vai haver uma transferência, né, porque nós estamos todos interconectados. Então, por isso que a gente deve sempre prezar pela harmonia, porque da harmonia a gente constrói pouco a pouco a paz mundial. Então, se alguém quiser ler esse trecho do Dhammapada, ou tirar print para ler depois, fique à vontade. Vocês, quem sabe, porque a gente tem um horário, né, Douglas? Isso, mas pelo jeito tá tranquilo, né? A gente tá, parece que tá caminhando, viu, Vinícius? Não tem pressa, não. Pode Pronto. explicar direitinho. Você quer que eu leia, então, esses versículos? Pronto, pode ler. Beleza. Ó, ofender, ferir ou prejudicar qualquer ser indefeso ou puro é expor-se, cedo ou tarde, aos 10 seguintes males: inimizades, penosas dores corporais, graves enfermidades, acidentes, perturbações mentais, questões judiciais, perda de bens, perda de parentes, incêndio da casa, e após a dissolução do corpo, o insensato renascerá no nirvana, no niraya, desculpa, inferno. Isso. Niraya é o inferno, Pali, né? E como eu falei, o inferno, né, e os demônios acontecem na nossa mente. Pode passar para o próximo estado, que também é o estado inferior, a gente vai vendo que vai ter um progresso até o estado de Buda. O estado de fome é o estado onde a pessoa é governada por desejos insaciáveis, não apenas desejo por coisas materiais, mas também por obter poder e fama. É uma grande ânsia que nunca parece ser satisfeita. Então, pessoal, isso aqui acontece na nossa vida, a cada instante nós transitamos nesses estados. Eu não estou falando de terceiros que estão no estado de fome, estou falando de eu mesmo que transito nesses estados. Então, eu não estou falando de outra pessoa, ou de outras pessoas, ou de vocês. Estou falando de como isso se aplica em minha vida, como estudar isso, perceber esses fenômenos, né, essa teoria, né, e como eu posso aplicar para ter uma vida de nirvana, de paz mental. Então, o conhecimento do budismo proporciona esse despertar na pessoa. A maior doença é a fome das paixões, mas a maior das tristezas são os males causados pela desarmonia dos elementos da vida, que constitui a existência dos seres. Quem isto sabe e vê, compreende que o nirvana é a maior das felicidades. Da cobiça nasce a tristeza e o temor. Quem dela se liberta desconhece a tristeza e o temor. Perfeito. Agora nós vamos para o estado de animalidade, que é um estado de irracionalidade, é diferente do estado de humanidade, como veremos, onde nós apresentamos instintos, né, parecido com animais mesmo, que a gente não usa a nossa capacidade racional de investigar
ou até frear os nossos instintos. Então, a pessoa é escrava dos desejos instintivos e perde o sentido da razão e da moralidade. As pessoas deste estado se aproveitam dos fracos. Quando eu coloquei aqui as pessoas, mas quando eu aproveito, quando eu estou nesse estado, eu aproveito dos fracos e bajulo os mais fortes. Então, eu estou falando aqui, mas vamos refletir como se fosse para nós mesmos. Aqui ele sofre e no futuro sofrerá. De ambas as fortes, o malfeitor sofre. Eu fiz o mal, com remorso ele sofre, e sofre ainda mais quando passa para os mundos inferiores. Pronto, perfeito. Então, eu trouxe algumas imagens do que representa, né, cada estado de inferno poderia ser uma guerra mundial, o estado de fome seria a procura por coisas que são, que no fundo são efêmeras, né? Quando a gente morre, a gente deixa de existir, essas coisas também deixam de existir. O estado de animalidade é quando a gente age como animais, também trazendo para a guerra na nossa história, né? A gente percebe muito de uma multidão em estado de animalidade, matando uns aos outros como uma selva, né? Só que os animais matam, né, para sobreviver. A questão de alimentação também, né? Mas nós não temos, como posso dizer, essa causa, esse karma de animal. Nós somos seres humanos, mas agimos como se estivéssemos em uma selva. Vou ler os versículos. 116. Apressa-te para o bem, deixa para trás os maus pensamentos. Fazer o bem com lerdeza é comprazer-se com o mal. Se alguém cometer algum mal, que não reincida, nem se rejubile. De más consequências é acumular o mal. Assim como o prudente viajante que leva riquezas e pouco escolta evita caminhos perigosos, ou como o homem que que deseja viver evitando beber veneno, assim procedas evitando o mal. Perfeito. Então, o próximo estado, a gente vai perceber que há uma evolução, mas essa evolução ainda está naquele ciclo que a gente chama de samsara, né, dos 6 maus caminhos. Então, esses primeiros estados dos 10 é conhecido como samsara, os 6 maus caminhos, né, os 6 reinos inferiores, como outras escolas também usam. Então, o estado de ira é uma curiosidade, é sobre a mitologia. Para quem quiser se aprofundar, pode procurar sobre os asuras, né? Então, nesse estado, a pessoa é dominada pelo egoísmo, despreza os outros e valoriza a si própria. Tem a ideia de ser superior e não suporta ser inferior a ninguém e a nada. Assim como a ferrugem aos poucos corrói o ferro, as más ações conduzem o homem ao infortúnio. Esteja consciente disso, as más ações não são fáceis de controlar. Não deixe que a cobiça e o erro o levem a um longo sofrimento. Perfeito. Então, eu trouxe exemplos, né, outros exemplos de estado de inferno, estado de fome. Pode subir mais um pouquinho, só para o pessoal ver as imagens, né? Que pode ser... A imagem, né, pode passar um conceito muito mais profundo do que uma palavra. Então, estado de inferno seria a questão do bullying ali da pessoa, né? Tanto a pessoa que faz o bullying quanto a que está sofrendo bullying, elas estão ali em estado inferiores, porque é estado de sofrimento. Geralmente, a pessoa que sofre está em depressão e a pessoa que agride também está em um estado baixíssimo de vida. Tem um estado de fome, né? Estado de animalidade, quando nós tratamos outras pessoas como animais também, isso deve ser levado em consideração. E tem uma imagem aqui de vários homenzinhos, né, olhando para o seu próprio nariz. Então, é estado de ira. O veneno não penetra na mão onde não há ferida, nem o mal atinge aquele que não o pratica. Fácil é fazer o que é nocivo e errado para nós. Difícil, na verdade, é fazer o que é certo e benéfico. Ô, Vini, esses dois aqui se referem a qual estado? Os estados, assim, eu tentei achar cada estado um verso, mas eu não consegui, entendeu? Então, é só para a gente refletir
de que eu estou passando aqui os estados inferiores e tem um alerta do Buda, né, de que o veneno não penetra na mão onde não há ferida, né? Então, nós podemos refletir sobre o que eu estou explicando aqui dessa teoria dos 10 estados e partir para uma percepção de como nós mudamos esse estado em nós mesmos, entendeu? Entendi, perfeito. Bom, o estado de tranquilidade é conhecido no budismo também como estado de humanidade. Aqui, as pessoas que renascem nesse estado, que mantêm a vida nesse estado, são humanos que usam do raciocínio, tem caráter, inteligência, consciência, tem o julgamento correto, sabedoria, discernimento, e tem a maior possibilidade de atingir a iluminação, né? Eu não estou falando que a pessoa no estado de inferno nunca irá atingir a iluminação, até porque nada no budismo é permanente, né? Então, o estado de inferno também não é permanente. Vai depender da mudança de perspectiva mental da pessoa sobre o ambiente e as condições em que ela vive. Uhum. Engraçado que pode mudar de um estado para o outro, né? Isso, a todo instante, a cada momento. Uhum. E Posso nenhum ler? deles é permanente. Pode Hum. sim. Olha, o budismo, ele vai ter o ser humano como uma vida mais preciosa, porque o ser humano pode cuidar de toda a natureza, mas nós fazemos o contrário por causa de Mara, que nós iremos estudar, ou seja, por causa da ilusão, né? O nosso ego de que as coisas são minhas, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma identidade, eu tenho a nação. Então, Mara veio para dividir as nações, os povos, é conhecido como diabo também, né? No cristianismo, divisor, né? Aquele que coloca a divisão. Então, nascer como ser humano é algo muito raro para nós budistas, e desperdiçar essa vida como humano é realmente lamentável. Então, por isso que a gente deve sempre procurar a ser um ser humano melhor, e sempre. E o budismo me ajudou muito a isso, né? E me ajuda sempre. É claro que eu sempre volto aos estados inferiores a cada momento, todos nós, né? Mas a gente perceber, a gente sentar fora da nossa mente, né? Olhar a margem da mente, perceber esses estados, a gente pode mudar aquela situação, aquele karma, né? Pode Perfeito. continuar. Quer que eu leia o versículo? Isso. É difícil é nascer como ser humano, difícil é viver esta vida mortal. Rara é a oportunidade de ouvir a verdadeira lei, que é o Dhamma. Raro é o nascimento de um Buda. O próximo estado é o estado de alegria, mas é uma alegria que traz felicidade, mas essa felicidade é relativa. Essa felicidade relativa como assim? Eu trabalho, né, e tenho objetivos. E o meu trabalho proporciona com que eu concretize aquele objetivo. E depois daquele objetivo, né, depois que eu já tive aquilo, né, eu volto a sofrer e procurar mais. Eu estou dizendo que essa procura não seja tão, como eu posso dizer, tão nociva à nossa vida, né? A gente deve sim procurar, mas deve procurar com a consciência de um Buda, entende? Então, o estado de alegria é o estado que a gente recebe muito, percebe muito jubilo, né? Êxtase. Os nossos desejos são saciados, né? Mas daqui a pouco, daqui a uns instantes, volta a insatisfação, que é dukkha, né? Então, apesar de ser um estado de alegria, também é um estado de é o ciclo do samsara, de sofrimento, né? Mas também a gente já percebe aqui que está evoluindo. Uhum. Buscar a felicidade em detrimento alheio é envolver-se nas correntes do ódio, das quais não se libertará. Pronto, esse verso, né, ele reforça tudo que eu falei. Quando eu busco felicidade, né, prejudicando outras pessoas, eu tenho uma falsa felicidade, porque eu estou prejudicando outros seres, entendeu? E como tudo é conectado, na verdade, aquele sofrimento, aquela sensação de felicidade é uma insatisfação, nem que seja inconsciente,
no futuro a gente colhe, né, os frutos daquela ação prejudicial. Então, até agora a gente falou dos 6 maus caminhos, né, de inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. Bom, até agora foi 6, então a gente vai falar dos 4 nobres caminhos da revolução humana. A partir da percepção de que nós somos seres humanos, que temos a condição do estado de Buda, né, e que temos o poder transformador da nossa própria vida através da mudança da nossa mente, nós conseguimos uma revolução humana, e de uma revolução humana, uma pessoa só, por si só, ela pode fazer uma revolução mundial de paz, né, e a paz mundial. Então, os 4 nobres caminhos são erudição, absorção, bodhisattva e Buda. Mas antes, eu vou falar sobre essa figura aqui, né, desse encontro de Sharihoutsu com um religioso. E eu vou explicar o porquê, mas antes, pode baixar um pouco para mim? Isso. Então, nós vamos perceber que para a gente passar para os demais nobres mundos, ou os nobres estados de vida, a gente precisa começar a querer ser um exemplo de ser humano que inspire outras pessoas. E eu vou trazer um conto budista, né, da história desse encontro aqui, mas antes quero saber como é que o Dhammapada enxerga a amizade. Então, Douglas vai ler aqui alguns versos para mim. Se alguém não conseguir encontrar uma companhia melhor ou igual, então ele deveria, com determinação, seguir sozinho. Não há companheirismo com os tolos. Considere-o como um guia que mostre o caminho para um tesouro, o sábio que, vendo seus defeitos, lhe censura. Permaneça com tal sábio, pois para aquele que permanece com tal sábio, as coisas melhoram, não pioram. Aqui, não se associe com amigos prejudiciais. Não se associe com pessoas não virtuosas. Associe-se com amigos admiráveis. Associe-se com as pessoas verdadeiras. Conviver com insensatos é, em todas as circunstâncias, tão penoso e prejudicial como conviver com inimigos. A companhia do sábio dá a mesma felicidade que o encontro com entes queridos. Quando encontrares um homem resoluto e desperto, esclarecido, judicioso, de grande discernimento, paciente e virtuoso, segue-o como a lua segue o caminho das estrelas. Então, na leitura desses versos, eu percebi, né, tive uma pré-noção de que seria, talvez a minha interpretação esteja errada, de que seria que a gente deveria procurar um sábio, né? Como se a gente não fosse um sábio, mas a gente pode ser o próprio sábio, uma própria inspiração para outras pessoas. Então, apesar do budismo estar dizendo que a gente deve procurar o sábio e tudo mais, né? Eu levo para minha vida de que eu devo ser esse sábio para que as pessoas me procurem, vejam meu exemplo, né, e procurem saber o que é que eu pratico, o que é que me deixa nessa condição, o que é que me faz me desenvolver como ser humano. Então, pode passar, que eu vou começar agora a historinha de... Eu falo em japonês, pessoal, porque minha vertente é japonesa, tem a versão sânscrito, né, mas é um pouco mais difícil para mim. Sharihoutsu, em sânscrito, eu acho que é Shariputra, uma coisa assim. Mas eu vou usar japonês porque eu estou familiarizado. Então, essa é a história de 2 amigos, que desde criança, Sharihoutsu e Mokuren eram amigos. Juntos, eles procuravam por um mestre que guiasse suas vidas e que os ensinasse o que era verdadeiro. A gente tem que levar em conta também o aspecto cultural, né, da religiosidade profunda lá na Índia, que deveria ter um mestre e tudo mais. O budismo vai pegar até hoje essa relação de que devemos ter um mestre, e até aqui tudo bem. Somos os seres humanos, os únicos, somente os seres humanos formam relação de mestre e discípulo. Isso é a prova de nosso Sharihoutsu e Mokuren firmar um juramento
Pessoal, vocês estão... Eu acho que tem alguma coisa que está fora do lugar, não? Isso é prova do nosso, tem alguma coisa assim. Eu entendi a primeira frase. Somente seres humanos formam relações de mestre e discípulo. Pronto, Depois, então, isso. Então, Sharihoutsu, em Mokuren, ele procurou uma relação com o mestre. Então, um certo dia, né, antes deles procurarem esse mestre, eles disseram um para o outro que quem achasse o mestre, né, iria correr para o outro para avisar. Então, Sharihoutsu encontrou um religioso na rua, né, o religioso estava andando de casa em casa, como costume do budismo lá naquele tempo, implorando por esmola, uma prática budista importante. Ele era de boas maneiras, aqui é o exemplo, né, que a gente deve praticar, ter boas maneiras, honrado, alegre e animado, é assim que uma pessoa deve ser, para que as pessoas se inspirem na gente. Pode passar aí, que eu vou continuar a história. Então, finalmente, vendo o religioso, e ele esperou para que ele tivesse terminado de fazer suas obrigações naquele dia, Sharihoutsu correu a ele e perguntou, amigo, por favor, diga-me quem é seu professor? Que ensino você pratica? Então o religioso respondeu-lhe, calorosamente e de maneira realmente amigável. Meu mestre se chama Shakyamuni, que aqui é o Buda, né? O Buda histórico, Siddhartha Gautama. Quando Sharihoutsu ouviu os ensinos de Shakyamuni, desse discípulo, né, ouviu uma transmissão do budismo, ele se alegrou e finalmente ele falou assim, finalmente encontrei o mestre que venho procurado. Então ele procurou seu amigo, né, ele correu até Mokuren para partilhar essa notícia, e eles são os dois os principais discípulos do Buda, Shakyamuni. interessante. Esses versos, eu posso falar, tem a ver com a história? Não, tem a ver com a amizade? Não, a amizade já falei. Sim, sobre a personalidade, sobre como a gente deve viver uma vida para inspirar outras pessoas, né, o Ah, caminho da entendi. iluminação, como aquele religioso fez com que Sharihoutsu fizesse a propagação do budismo, né, fizesse a corrente para que o Dharma girasse, né. Então, através do exemplo que o budismo chegou até onde conhecemos. Certo. Então, esses são versos de inspiração a outras pessoas. Perfeito. Eu vou ler então, aí se alguém quiser, só para não ficar só eu falando, se alguém quiser também falar também, né? Isso seria interessante. Eu vou ler o verso 9 e 19. Indigno é de usar o hábito amarelo aquele que de suas impurezas não se libertou, que não é sincero e que não alcançou o domínio de si mesmo. Embora alguém recite muito dos ensinamentos, o homem negligente que não pratica é como um vaqueiro contando as vacas de outros. Ele não se beneficia da vida santa. Ô, Tabata, se você quiser falar também, fica à vontade, viu, querida? Perfeito, estou aqui acompanhando e me parece que está falando realmente da personalidade, né? Pelo que eu entendo de personalidade, ela é formada aproximadamente aí do 0 aos 7 anos, 8 anos mais ou menos, e é feita, digamos assim, como característica da pessoa. Mas, além da personalidade, há uma essência, que é essa que a gente nasce, né? Então, pelo visto, está sendo falado da personalidade. Não é isso ou É, estou enganada? pelo que eu percebi, pelo menos no verso 9, acho que tem a ver com a prática. Por exemplo, se você usa o hábito amarelo, ou seja, se você tem aquela roupa de monge, mas você não se libertou das impurezas, ou seja, você continua fazendo aquilo fora do Dharma, você não está sendo sincero e não conseguiu alcançar o domínio de si mesmo. É isso que ele quis dizer. Não adianta nada você usar o hábito. É isso que ele fez a diferença. Acho que ele está falando um pouco da hipocrisia. A pessoa é um monge, só que, porém, ela não se libertou, entendeu? Ele é indigno de usar esse hábito amarelo. Acho que isso quis dizer o verso 9. Se eu não me engano, tem outro verso paralelo a esse no Dharmapada, que fala ao contrário, que é digno aquele que usa o hábito amarelo e cumpre a lei do Dharma. Então, o budismo tem isso. Ele fala que não adianta nada se você não agir conforme o Dhamma, né? O Dharma.
Né, Vini? Isso, exatamente. E aqui eu quero que vocês reflitam sobre a história que eu contei, né, do religioso que inspirou, né, que ele realmente praticava o budismo e que despertou a curiosidade de um amigo, né, de uma pessoa que estava ali passando e despertou a curiosidade, e aquela pessoa veio a praticar o mesmo ensinamento que ele. E, assim, se tornou o principal discípulo do Buda Shakyamuni. Uhum. Falar e citar poucos textos sagrados, mas praticá-los, libertando-se da cobiça, da ira e de toda ilusão com verdadeira sabedoria, com a mente livre dos vínculos deste mundo ou de outro qualquer, na verdade, este homem participa da vida santa. Assim como uma magnífica flor com cores radiantes, mas sem fragrância, infrutíferas são as belas palavras daquele que não as coloca em prática, né? Ao ensinar os outros, o bom exemplo é o que mais vale. Bem controlado, ele consegue com que os outros se controlem. O mais difícil é disciplinar a si mesmo. Mesmo que bem vestido, permanecendo em paz, calmo, contido e estabelecido na vida santa, abandonando a violência contra todos os seres, ele de fato é um Brahmane, um contemplativo, um bico. Um bicu, né? Melhor, né? Por causa do. O mundo estima aquele que possui virtude e sabedoria, que segue a doutrina, o caminho da perfeição, cujas palavras são verdades e faz o que lhe cabe fazer. Isso, perfeito. Mais alguém quer falar algo sobre tudo isso até agora? Alguém quer levantar a mão? Tem a mãozinha, se quiser, eu dou a palavra. No momento, alguém quer? Acho que pode seguir, né, Vini? Qualquer coisa, acho que no final o pessoal também pode, se Isso, alguém, no final alguém pode também dar a palavra. pronto, perfeito. Pode passar o slide. Bom, continuando, né, aos 10 estados, nós vamos começar agora a perceber como o ensino budista nos faz evoluir ao estado de Buda. Então, o primeiro dos 4 nobres estados, caminhos, é o de erudição. O mundo dos ouvintes da voz é uma condição da qual, por meio do aprendizado, né, o budismo tem essa questão do aprendizado, do estudo, né, e que por meio disso despertamos para a impermanência de todas as coisas, ou seja, para o Dharma, né, para a realidade de todos os fenômenos. Apressa-te, esforça-te, faze de ti mesmo uma ilha, um refúgio, sê sábio, extinguindo tuas impurezas, livre das paixões, entrarás no mundo divino dos arahants. Apressa-te, torna-te uma ilha, trabalha com ardor, sê sábio, extinguindo tuas impurezas, livre das paixões, não mais estarás sujeito ao nascimento nem à morte. Perfeito. Então, aqui começa o caminho da disciplina, né, que nós vamos conhecer como um caminho óctuplo, né, a partir das 4 nobres verdades. E o próximo estado é o estado de absorção. Pessoal, nós estamos aqui praticamente nesses 2 estados, né, nós estamos aprendendo, né, e a partir dessa aprendizagem vamos despertar para a causa, que é a partir da absorção, né, nós vamos despertar para a causa, que no momento que percebemos a natureza de todas as coisas, que é impermanente, por meio da nossa própria observação, isso é muito importante. É como se eu estudasse uma teoria e visse que aquela teoria realmente se aplica à realidade por meio da observação. Então, é teoria e prática que é a observação. Um botânico, né? Ele vai lá estudar, vai lá os livros, mas depois ele vai partir para a prática, né? Vai observar como é que funciona lá o que ele aprendeu. Então, é basicamente isso a essência desses 2 estados. Uhum. Posso ler já os Pode versos? ler.
Como o corcel bem adestrado, tocado pelo rebenque, pela confiança, pela virtude, pela energia, pela meditação profunda, pela investigação da doutrina, pela sabedoria e plena atenção, sobrepujamos o sofrimento da existência. Levanta, observa, aquele que segue uma vida reta é feliz neste e no mundo seguinte. Se contemplas o mundo como uma bolha de espuma, se tens apenas como uma miragem, não te alcançará o rei da morte, Sansara, o vir a ser. Então, esses versos aqui é realmente uma conexão com o que eu falei, né? Que é um mundo, um estado de vida, né? No qual a gente desperta, a gente investiga a doutrina, o Dharma, né? O que a gente estuda, né? A gente observa, a gente se levanta, né? E vai contemplar a verdade, né? O que seria o Dharma. Então, o nono estado de vida é o estado de Bodhisattva. Então, o mundo dos Bodhisattva é uma condição em que, por meio da compaixão, nos dedicamos a ajudar os outros com ações altruísticas em prol dos demais. Os Bodhisattvas, eles têm, por essência, eles atraem a maldade para si e dão benefícios aos outros. É um estado de compaixão, de querer salvar os outros dos sofrimentos, mesmo que isso custe a própria vida, enquanto objetivam atingir a iluminação com a prática budista. Aqui é referente ao budismo, mas a gente pode ver personagens históricas como Madre Teresa, como Irmã Dulce, como outros exemplos, né, não sendo budista, de pessoas que praticam esses estados e como nós praticamos o estado de compaixão com os outros seres. Algumas pessoas vão interpretar também que Jesus seria um bodhisattva, né? E outros mestres que vieram aqui para ter compaixão e levar as pessoas a um caminho de felicidade, de iluminação, né? Também tinham como essência o estado de bodhisattva em sua vida. Aqui ele fica contente, e no futuro ficará contente de ambas as formas. O benfeitor ficará contente. Eu fiz o bem. Com serenidade, ele fica contente, e fica ainda mais contente quando passa para os mundos felizes. Se alguém praticar algum bem, que continue a fazê-lo, e nele se rejubile, pois acumular o bem resulta em grande bênção. Aquele cujas boas ações desfizeram o mal feito ilumina o mundo como a lua emergindo nas nuvens. Até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender essa teoria? A gente vai partir já para o 10º estado, que é o estado que todos nós devemos alcançar, né? Que é o estado de Buda. Também conhecido como Nirvana, mas aqui eu tenho adendo, né? Que o Nirvana ele pode ser interpretado de várias formas, dependendo da ramificação. O budismo em si é como se fosse uma grande árvore, né? Tem o mesmo tronco, mas tem as suas ramificações, as suas folhas, os seus galhos, e o que eu estudo é apenas um desses galhos, uma dessas folhas. Então, aqui é só mesmo para quem quer estudar o budismo de uma linhagem histórica, né, na totalidade. Então, o estado de Buda é o mundo dos Budas, é a condição de felicidade absoluta. Lembra que o estado de alegria é felicidade relativa? Quando aquilo acaba, a felicidade acaba também? Então, a felicidade normal é o contrário da felicidade, a felicidade normal, ao contrário, é a felicidade relativa. Está afirmando aqui o que eu falei. Estado de paz e tranquilidade, de consciência iluminada, estado da extinção das oscilações da mente e da bipolaridade. Também é um estado impermanente, né, mas aqui vai haver muita interpretação. Eu estou na interpretação Mahayana do budismo, porque o budismo acredita que não há nada fixo nesse mundo. Então, nem o estado de inferno, nem o estado de nirvana, que seria o paraíso, existe para sempre, é permanente. E como eu falei, o conceito vai depender muito da ramificação. Na beira de uma estrada, numa fossa onde é jogado lixo, ali floresce uma flor de lótus perfumada e agradável. Similarmente, em meio à escória dos seres, entre os cegos mundanos, o discípulo do Supremo Desperto resplandece em sabedoria.
Aí tem outros versículos, eu já falo isso também, né, ô Vinícius? Se você quiser selecionar um Ah, beleza. somente, aí você Tá. pode. Deixa eu Pode ver ser um o que eu... último. Certo, vou falar o último e posso falar um que eu gostei muito aí também, que é 81. É, Pronto. tá, se como um gongo quebrado, é o 134 que eu tô, pessoal, o último. Se como um gongo quebrado, você permanecer em silêncio, despojado do bate-boca, você já realizou o Nibbana. Aí o 81, ele fala assim, da mesma forma que a rocha não é abalada pela tempestade, o sábio se mantém imperturbável diante da censura ou elogios. Isso é a questão do estado de Buda, de ser o estado de Nirvana, né, da não oscilação da mente, da não bipolaridade, ou seja, nem o elogio, e nem a censura, nem as críticas vão abalar uma mente que percebe esse fenômeno, né, que não mergulha nessas emoções, né, então isso é a realização do Nirvana. E a gente deve fortalecer o estado de Buda, né, do Nirvana a todo momento, para que a gente perceba essas sensações. O Vini, é engraçado que, assim, eu não sei se eu estou correto. No budismo, então, se colocou esse estado do nirvana, que é você ser uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente emocionalmente, né? Tipo, ficar despojado do bate-boca, ele colocou isso acima da própria compaixão, né? Que é o estado de Bodhisattva, né? Isso. É basicamente isso. É ser uma pessoa com maturidade emocional, é uma pessoa que já realizou o estado de Buda, mas é impermanente, como eu falei, né? Então a gente Uhum. tem que tá lá mantendo a estabilidade. Quem é instável emocionalmente procura um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, né? Não só o budismo tem essa capacidade de tornar uma pessoa madura psicologicamente. Perfeito. O que me chamou a atenção foi esse verso 96, se me permitir, vou botar só um pouquinho, Claro. falando justamente sobre pacíficos são os seus pensamentos, pacíficas as suas palavras e as suas ações também. Então, forma-se essa tríade, né, entre o que precisa unir, está em perfeita harmonia, pensamento, o que você profere Uhum. e as suas ações. Não necessariamente somente as palavras, mas as ações também, a partir do verbo, digamos assim, né? Esse 96 me chamou a atenção justamente por essa tríade, uma pessoa que talvez tenha esse pequeno discernimento, uma simples palavra como essa, a profundidade que é esse ensinamento. Sim. Eu percebi isso em outros versos, pensamentos, palavras e ações, porque tudo começa no pensamento, né? E aí você vai lá e age, e fala, e então assim, até o pensamento também tem que ser pacífico, não adianta você xingar palavrão né, você tentar manter uma pose se você pensa, né, de uma forma, vamos dizer assim, ofensiva, né? Isso. Aqui já entra a questão do karma, né? Que o karma, a ação, né, é feito a partir dos pensamentos, das palavras, da fala, né, e das ações. O interessante é que o estado de Buda, o estado de Nirvana, não está livre do estado de inferno. A gente transmigra, como eu falei lá no início, entre esses 10 estados, né? E o que diferencia uma pessoa do estado de inferno é que ela pode até saber que está sofrendo, mas ela não tem uma perspectiva de mudança. Ela não observa a sua mente, né? Ela não vê uma solução porque ela está com o véu da escuridão e não consegue ter uma perspectiva daquele que está no estado de Buda, que vem as emoções, vem a raiva, vem a vontade de revanche, né? Seja mental, seja por palavra ou por ações mesmo, mas a diferença é realmente que uma pessoa no estado de Nirvana, ela vai observar isso e vai se acalmar, né? Vai acalmar sua Uhum. mente, não vai entrar na mente porque vai fazer besteira. Entendi, perfeito, querido. Então, uma coisa puxou a outra, né? Obrigado, Tabata. Que é a lei de causa e efeito. No budismo, tudo é causa e efeito, né? Que é o karma. Karma é causa e efeito, ação.
ação, reação, esses conceitos eu acho que a gente está familiarizado, né? Tudo que a gente faz, um dia volta, o que plantamos, colhemos. O interessante é que o karma... E acho que falhou o áudio um pouco. Um, dois, testando. Voltou, tá voltando. Vocês entenderam o que até aqui? Sobre eu parei aonde? Você parou na causa e efeito, né? Você está aí na causa e efeito. A gente estava na parte do versículo 96, né? Que a Tabata levantou a questão da tríade entre pensamentos, palavras e ações. Isso, aí eu agradeci a Tabata, né, por ter puxado esse versículo, né, porque a gente já vai na causa e efeito, né, que para o budismo tudo é causa e efeito, né, tudo é questão de karma, a gente já está familiarizado, né, ação, reação, tudo que a gente faz um dia volta para nós, né, o que planta a gente colhe, mas isso não é predestinação para o budista, ou determinismo, porque o karma, a causa e efeito, tem um poder transformador. Mas vocês podem me perguntar até, como transformar o karma, né? É através da perspectiva, né, através da mente, né, através do estudo, da observação, de que todas as coisas são transitórias, né? E de que nós temos o potencial e nós somos o arquiteto da nossa felicidade e infelicidade. Esse é o poder transformador do karma. Então, quando nós percebemos a lei de causa e efeito, isso deveria ser mundial, porque muitas coisas seriam evitadas, questões até geopolíticas mesmo, se percebêssemos a lei de causa e efeito, né, de que uma causa tem um ser feito, né, pode ser até, a pessoa pode até pensar que isso não existe, mas, assim, eu acredito que exista e pode ser observado que uma causa, seja na história, né, vai ter um efeito que vai trazer sofrimento, mas também tem o lado positivo do karma. O karma não é só negativo, tem um lado positivo. Então, Uhum, transformar a sua vida, né, transformar o seu karma, os seus vícios, né? Um vício da pessoa do estado de inferno é causar sofrimento a si e aos outros. O vício da pessoa do estado de Bodhisattva é causar prazer e alegria e conduzir todas as pessoas à felicidade. E o vício do estado de Buda, né, é tranquilizar a sua mente e é praticamente unido com o estado de Bodhisattva, né? Tranquilizar a si e aos outros e observar e ter esse pensamento de que o karma, né, pode ser transformado a partir de uma interpretação, a partir de uma perspectiva nova, né, da vida. uhum. Entendi. Mas usa-se essa palavra mesmo, vício? Eu estou tentando ser didático, né? Sim. Ah, Então, o karma pode ser um vício, entendeu? Pode ser um vício. Pode ser um vício bom ou um vício, né, mas seria prejudicial. um efeito, então, um efeito, vamos dizer assim, Isso, que a gente está tão entendi. acostumado a fazer aquela causa, ser briguento, né, Ah, a repetir sempre as mesmas causas, as mesmas ações, e o efeito vem, a gente vai na correnteza dessa causa e efeito, e vira uma bola de neve, e a gente acaba perdendo a vida, entendi. sem despertar. Eu acredito que possa ser vícios, virtudes. Isso, Isso, Karma, exatamente. dharma. Uhum. Mas o karma e o dharma é uma coisa só, né? Como eu disse, o karma não é negativo. Karma significa em sânscrito ação. Então, a Ah, ação é por meio do pensamento, de palavras e a própria ação, entendeu? Então, o karma é negativo e positivo. Vai depender do conteúdo dessa ação. entendi. Posso escolher, então. Você quer escolher um aqui, Vini? Ou Você você... pode escolher. Ah, então tá. Eu acho que esse daqui é bem instrutivo. O 136. Praticando o mal por ignorância, o insensato esquece que acende o fogo que o queimará um dia. Nossa, parece bem religioso, né? Mesmo queimar as coisas de inferno. Mas assim, quem planta o mal, né? Mesmo por ignorância, Isso, acende esse exatamente. fogo. Sim, Isso. entendi. E eu estou lendo um livro de psicanálise.
E eu li uma coisa interessante de que nós determinamos, assim, o nosso destino inconscientemente, os nossos desejos nós concretizamos inconscientemente, entendeu? A partir de um desejo anterior, que seria a causa, né, a gente tem um efeito, pode ser até inconscientemente. Tipo, tem um exemplo de uma mulher que ela estava em dúvida do que queria cursar na graduação, né, e ela escolheu fisioterapeuta, né, fisioterapia, uma coisa assim. E através de uma análise, ela percebeu que havia escolhido aquilo no seu inconsciente, quando ela era mais nova, viu uma profissional, né, cuidando de sua avó, e ela determinou aquilo e ficou no seu inconsciente de que seria fisioterapeuta. Então, eu achei muito interessante, talvez não tenha muita similaridade com a lei de causa e efeito, mas é interessante, porque na psicanálise e o budismo, o karma é o repositório, né, onde fica depositado as nossas ações. O inconsciente também é um repositório, né, de Sim, desejos, de vícios e tudo mais. Então, eu achei muito interessante, porque eu fiz essa conexão com o budismo, do karma ser o receptório das nossas ações, como um pote, né, o karma seria um pote, que a gente vai enchendo lá de ações, né. acho que vai voltar daqui a pouco o seu som, Vini, a gente não está escutando. Vocês não escutaram nada? Agora está voltando. Sim, escutamos todo exemplo da fisioterapia. Isso. Uma coisa que eu indago a respeito dessa frase, que essa frase ela faz uma reflexão muito profunda, né? Há uma frase que diz o seguinte: aquele que tem mais conhecimento será mais cobrado. O que a gente deduz, talvez, é que uma pessoa ela possa cometer um ato, algo que não seja tão positivo, mas que não tenha essa consciência. Será que dela vai ser cobrado, ao tanto aquele que tem a consciência? Interessante a pergunta. Eu acredito que a pessoa que tem consciência, ela tem um poder transformador, de transformar, mas ela pode abandonar o poder transformador. E a pessoa que não tem consciência, ela vai sofrer sem saber a origem, a causa, entendeu? Então ela pode cair na correnteza do sofrimento. E a pessoa que tem consciência, ela pode escolher, né? Porque nós escolhemos o nosso destino, como criamos a nossa felicidade e a infelicidade. Então essa seria a minha explicação. O Leonardo levantou a mão. Leonardo, pode falar. Tem que dar a voz para ele, Tabata? Podemos, sim? Podemos. Beleza. Vou seguir aqui, peraí, só um minutinho, gente. Pronto. Mara, né? Quem leu da Mapada ouviu muito sobre Mara. Mara é a ilusão, é o demônio psicológico do budismo, né? O budismo pegou características de religiões que têm deuses e demônios e tudo mais e trouxe isso para a mente, né? Para uma criação da própria mente. Então, esse demônio, Mara, estão me ouvindo, pessoal? Sim, Ele representa os obstáculos internos que tiram os nossos pés do chão, né? Tudo aquilo que tira o nosso pé do chão, que a gente não enxerga porque mar é como se fosse um véu da escuridão fundamental e a gente não vê luz, não vê saída. Então, Tem é uma mãozinha. basicamente Desculpe, desculpe interromper, Vini. Eu queria só voltar a tese sua do karma. Pode ser um pouquinho? pode ser sim, fica à vontade. Porque em contrapartida com o Depamada, eu estava lendo um livro chamado, que se chama, aliás, A Memória de um Suicida. Embora seja um livro kardecista, e ele bate num fato, também corroborando a sua ideia,
que é a ideia do budismo, que o karma é positivo e negativo, né? Tanto que no livro todos os instrutores são indianos. É até uma curiosidade. Mas o que achei que faltou você abordar, e o livro bate muito nessa tecla, é a questão da consciência do nosso arrependimento, Vini, como crescimento do ser humano. Porque isso também consta no Depamata. Até que É, ponto a gente se aceita como ser humano em quebrar o nosso orgulho e aceitar o arrependimento nosso próprio, não do outro. O outro é fácil. Digo, o arrependimento nosso de cometer certas ações. então, há uma diferença muito grande entre o karma do budismo e o karma do kardecismo. Eu não sei do karma do kardecismo, eu tentei procurar, pesquisar, já fui em um centro kardecista, mas, assim, eu não entendo muito bem. Acredito que arrependimento não seja a palavra que o budista usa, mas sim desperto, né? Despertar, Sim, sim. se Exato, iluminar, entendeu? A partir exato. do momento que a pessoa percebe que as suas ações são prejudiciais, né? A gente pode trazer como arrependimento, né? Ela passa para um estado de Buda, né? Um estado superior, ou ela pode apenas ter essa consciência e cair em outro mundo inferior e continuar na mesmice de sempre. Isso explica um pouco sobre a diferença da desintegração do karma e a transcendência do karma. No Espiritismo de Allan Kardec, há-se a desintegração da causa e efeito, ela permanece, digamos, sem transitoriedade, ela é permanente. O shintoísmo, que talvez seja a base pós o budismo, acredita-se na transitoriedade, na transcendência, melhor dizendo. Essa é a diferença do karma. Quando fala transcendência, em que sentido? No sentido, você comete um ato, há seu arrependimento, tendo em vista que é o indivíduo, sempre em conexão com o outro, mas tendo em vista o indivíduo, não necessariamente aquilo ele pode desintegrar a todo custo, mas sim de transcender com suas virtudes. Todo vício pode transcender com suas virtudes. Então, se houve um pecado, digamos, um vício, mas se houve uma virtude, nesse caso é o arrependimento, você faz uma transcendência. Entendi. É aquela questão do karma ter o poder de transformação, né? É uma frase Mahayana que eu vou falar agora, é que nós podemos transformar o veneno em remédio. Ou seja, as nossas ações prejudiciais nós podemos transformar para o nosso próprio remédio a partir desse arrependimento, como vocês colocaram aí, mas o que eu colocaria, o conceito é de despertar. Então, a partir dessa mente desperta, dessa mente consciente, da realidade de todos os fenômenos, né, ela passa a fazer ações que sejam agradáveis aqui, agora, e na sua próxima existência, porque no budismo a gente acredita em renascimento também. Mas não é um tema que eu quero adentrar aqui, porque há muitas divergências no budismo, então seria uma palestra à parte só para eu adentrar nesse assunto. Certinho, Vini. Podemos continuar com a Mara, então. Pronto. Então, a Mara, como eu falei, é o demônio psicológico do budismo, né? O budismo vai se falar muito em demônio e tudo mais, mas ao contrário das outras religiões, né? Tudo é criado na mente. Então, demônio psicológico. Por isso que é psicológico, porque é da mente. Então, é uma metáfora, um personagem metafórico que simboliza tudo que é negativo em nós mesmos, né? Quando não enxergamos a real natureza de todas as coisas. Pode passar. Você pode Aí, passar, você pode escolher um apenas, se quiser. eu vou escolher o 8, então. Quem o repulsivo contempla, com os sentidos bem controlados,
que sabe o que é moderação ao comer, convicto, diligente, esse não será subjugado por Mara, como o vento que não abala um rochedo. Perfeito. Tá vendo? Então, vemos várias virtudes aí para não ser iludido, subjugado por Mara, né? Que seria o demônio, entre aspas, budista, né? Isso. Moderação, comer, ser uma pessoa convicta, O diligente, equilíbrio, né? equilíbrio, perfeito. Não sei como a gente está aí de tempo. Como é Ô, que Vini, tá? nós temos 15 minutos bem controlados, porque mas você não precisa também ter pressa também. Vamos seguir adiante, que logo nós vamos seguir a discussão, mas de uma meia hora com o pessoal ainda, para ver qual parte o pessoal mais gostou, né? Pronto. Então, aqui são as 4 nobres verdades do budismo, né? E o que são as 4 nobres verdades, né? Vai falar o que é a vida e como melhorar, né? Como melhorá-la, a vida. Então, a primeira é dukkha. Eu não trouxe a tradução porque a tradução talvez passe uma impressão errada. Então, dukkha pode ser traduzido como sofrimento, insatisfação e descontentamento, entre outros. Então, essa é a primeira nobre verdade. Pode passar. Eu trouxe até aqui uma figura, né, de que dukkha, a nossa vida, é insatisfação, satisfação e esse ciclo. Então, o dukkha, quem quiser ver onde está isso no Dhammapada, pode tirar print ou anotar o verso, né? Dukkha é a primeira das 4 nobres verdades, como eu falei, pode ser traduzido como a vida é sofrimento ou o sofrimento existe. A verdade sofrimento significa que toda existência nesse mundo envolve sofrimento, tal como representado pelos 4 sofrimentos. Quais são esses 4 sofrimentos? Nascimento, envelhecimento, doença e morte, que é inerente à vida. Então, o dukkha é esse descontentamento que a gente carrega, né? É um estado carregado de dificuldade em que a pessoa e as coisas estão em desacordo com os nossos desejos, ou seja, nascimento, velhice, doença, a morte, são sofrimentos assim como o fato de odiar, de estar separado de um ente querido, ou de lutar inutilmente para satisfazer os desejos. Pode passar para mim. Bom, existência temporária, né, a questão da impermanência. O budismo ensina que todos os fenômenos do universo, nós somos um fenômeno do universo também, nosso corpo também acontece em vários outros fenômenos, são transitórios, e que a vida está em constante mudança, jamais parando em um momento sequer. O universo é regido pelo ritmo inexorável do nascimento, da impermanência, da mudança e da extinção. Dessa forma, o nascimento, a velhice, a doença e a morte são entrelaçados na rede da nossa vida e são realidades inegáveis. Pode passar para mim. Eu não sei se vocês perceberam, para quem conhece Heráclito, né, que ele vai dizer tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Então, tem um ponto em comum com Heráclito e o Buda. A transitoriedade, que é a mudança constante. E a estabilidade das coisas, esse é um ponto importante do budismo, que a estabilidade das coisas, a nossa percepção de estabilidade, é ilusória, ou seja, é ação de Mara. E estamos apegados a essa ilusão de estabilidade, por isso sofremos. Pode passar. Aqui eu trouxe um exemplo do dinamismo, né? O eterno Devi, que nós começamos a envelhecer desde o momento da nossa concepção. Essas transformações ocorrem em nosso corpo, até mesmo após a morte. E que não há nada, nem a capacidade tecnológica progressista é capaz de mudar essa realidade que conhecemos de 4 sofrimentos. Aqui eu trouxe do microcosmo ao macrocosmo, essa verdade da transitoriedade, de que tudo é impermanente, de que tudo está em mudança, né? O ciclo do feijão, o ciclo da água, o ciclo da vida humana, do oxigênio, do nitrogênio, até o próprio ciclo da estrela, né? As estrelas também têm a sua impermanência, né? Eu vi que em uma notícia que o Sol, daqui a muito, mas muito tempo mesmo, vai deixar de existir, vai perder seu brilho, né? Que também prova a impermanência.
E se o cosmo, né, se as coisas do cosmo vão deixar de existir, quem somos nós para pensar que somos estáveis e que temos uma identidade permanente? Você quer escolher algum desse aí? Eu ia deixar para a Tabata também, porque ela é bem participativa, se ela quiser escolher um dentre esses. Pode escolher, querido. Então tá, querida. Ó, eu vou escolher então o 210, então. Observa com serenidade o prazer e a dor. A ausência do que se ama é dor. E a presença do que se não, e a presença do que não se ama é a dor. A questão da questão do ciclo, acho que ele colocou alguns versículos, mas eu acho que deve ter alguns que devem ser mais a respeito disso, particularmente. Deixa eu escolher outro rapidinho. Então, se me permite, eu vou escolher o 147. Perfeito. Observe este corpo, algumas vezes enfermo, sofredor e cheio de vãos desejos. Nunca permanente, mudando sempre. Aí, a Eu impermanência. percebo que a gente está falando da materialidade, né? Da lei material, do Mari, se não me engano, que são as ilusões, eu não sei exatamente. Amara. Mari, né? Essas ilusões, elas são transitórias, nada permanente. Ou seja, a lei da materialidade se inclui nisso, né? Nascer, morrer, Sim, constante introdução, movimento. desenvolvimento, conclusão, início, Sim. meio e fim. A Uhum. matéria em si, ela é transitória, não é permanente. E o espírito? Será que o budismo fala sobre? Não, o budismo não vai falar sobre espírito, nem tem o conceito de alma, né? Vai falar sobre contínuo mental, né? Que é o repositório, nosso karma, né? O karma é que passa de uma existência para outra, né? Então, a pessoa não vai levar uma identidade, isso que é diferente do espiritismo, a pessoa não vai levar uma identidade, né? A identidade ela vai deixar aqui, porque é transitória, é impermanente, ela só vai levar o seu contínuo mental. Algo que a gente vai estudar já já nos próximos slides. Então, a origem do sofrimento, né, do dukkha, é o desejo. A ignorância, não conhecimento da real natureza de todos os fenômenos. Pode passar. A verdade da origem do sofrimento afirma que o sofrimento é causado pelo desejo egoísta pelos prazeres efêmeros do mundo. Então, por que sofremos? Vejamos, a raiz do sofrimento está no desejo e na ignorância. Desejamos e não entendemos que estamos interligados, que todos nós estamos em constante fluxo. Não contemplamos que os fenômenos estão sempre aparecendo e desaparecendo. Isso também serve para os estados de Buda, de inferno, também são fenômenos que aparecem e desaparecem. Sofremos por não entender essa natureza. Né? E sofremos ainda mais, né, por ter desejo da estabilidade, pela permanência e pela resistência à mudança. Então, tudo que é instável, que é impermanente e que não muda, e que muda, na verdade, é a verdade da real natureza do que o Buda descobriu. Quer escolher algum desses aqui? Pode ser, querido. Liberta-te do passado, liberta-te do futuro e liberta-te do presente. Estou falando do 348, né? Dirige-te a outra margem da existência com a mente liberta de tudo. Não estarás mais sujeito ao nascimento, à velhice e à morte. Isso, exatamente. Entendi. E o fim? O budismo não vai dizer que somente o sofrimento existe, ele vai mostrar um caminho, né, do fim desse sofrimento, desse dukkha, e vai dizer que a felicidade é possível. Pode passar. A terceira nobre verdade é que é a verdade do fim do sofrimento, indica que a erradicação dos desejos egoístas leva à cessação do sofrimento. A erradicação do sofrimento depende da eliminação do desejo egoísta. O fim do sofrimento é atribuído ao abandono daquilo que imaginamos ser. Isso aqui é interessante. Aí, o fim do sofrimento é atribuído
ao abandono daquilo que imaginamos ser. É a questão da identidade, né, daquilo tudo que a gente imagina ser e que, na verdade, não somos, que é impermanente, e que perceber isso, abandonar isso, despertar-se para isso, é o fim do sofrimento. É verdade. Alguns dos versículos falam isso, né? Isso. Para eles pegar esse 213, do amor apego, né, que você falou, nasce a Uhum. tristeza e o temor. Livre do amor, não sentiremos nem tristeza, nem temor. Isso, aqui ele não está falando do amor. Existe um amor puro no budismo, mas tá falando do amor apego, né? Amor do ego, egoísta. Não substancialidade. O budismo vai dizer que os fenômenos não possuem existência por si sós. Sua verdadeira natureza carece de substância, isto é, transcende os conceitos de existência e não existência. O budismo considera todas as coisas como fenômenos e nenhum fenômeno possui natureza imutável ou independente. Esse é o conceito geralmente traduzido como vazio, vácuo, não substancialidade. Porém, essas traduções não importam. Eu trouxe aqui a alegoria da caverna, né, de que eu posso traduzir assim, aquele que sai da caverna é o Buda, porque ele percebe as coisas como realmente são e não como uma projeção manipulável, né? Não como sombras, mas sim como realmente são. Então, o vazio, a não substancialidade, pode ser referido à não existência de um eu fora do todo. Diferente disso é o ego, Mara, que individualiza o eu. O eu com uma identidade fixa é um plano falso, né? E é essa questão aqui que se existisse alma no budismo, né? Isso não seria possível porque, de certa forma, existiria uma identidade para aquela alma e o budismo não afirma que a pessoa tenha essa identidade. Como eu me chamo Joab Vinícius, moro em tal lugar, sou filho de tal, a gente não leva isso para a próxima existência. Leva as nossas ações, as vibrações, sofrimentos e alegrias para construir tudo de novo e de uma forma melhor. Nós temos 2 versículos, né? Você recomenda eu ler qual? O Posso ler o primeiro, primeiro? Eu tenho filhos, eu tenho riquezas. Pensando assim, o tolo se preocupa. Se nem ele é dele mesmo, como seriam dele filhos e riquezas? perfeito. Essa questão do vazio, né? Que não temos nada, nem a nossa própria identidade. É necessário ter identidade? Sim, porque isso possibilita a relação com os outros seres e até para a nossa própria sobrevivência. Aí aqui tem um exemplo, não sei se vai dar tempo de eu falar esse exemplo. Pode passar um pouquinho, nós não somos muito ortodoxos não, viu, Vini? Pode passar um pouquinho. A gente vai deixar um espaço para o pessoal falar ainda, mas pode continuar, pode completar a sua palestra tranquilo. Pronto. O eu sozinho é algo incompleto. Aí aqui eu trouxe um exemplo. Ao perdermos nossa memória, perderemos também nossa identidade. Imagina uma pessoa que perdeu a memória, né, ela perdeu sua identidade, a pessoa que não sabe nem o seu nome. Em um ambiente sem alguém que nos reconheça, que a reconheça, ela será praticamente ninguém. Isso prova o não eu. Uma pessoa que desaparece e ela tem amnésia, não sabe nem sua identidade, seu nome, e vai parar no Japão. Então, ela vai ser conhecida como uma pessoa, mas a sua identidade depende do seu ambiente para que ela realmente exista, né? Podemos dizer assim. Então, eu coloquei aqui: pessoa desaparecida com perda de memória é mais difícil de ser encontrada, já que não sabe sua identidade e não está em um ambiente que a reconheça. Temos identidade, personalidade por causa do reconhecimento, isso é muito importante. Foram as causas e condições, ou seja, as pessoas e o ambiente que formaram a ilusão de um eu individual. Pode passar. E o caminho para o fim do dukkha, do sofrimento, né, é basicamente isso. É possível ser um Buda aqui e agora, nessa mesma existência. Então, o Buda vai pregar a quarta nobre verdade, é o caminho para o fim do sofrimento, que é possível, né, a partir da erradicação dessa ilusão. Então, esse caminho óctuplo é uma combinação de ética e meditação, né, que leva à supressão do desejo, do sofrimento, ao nirvana.
É o caminho que possibilita a liberdade da ilusão de um eu, ego, permanente e estável, que possui bens e riqueza. Também é conhecido como o caminho do meio, né, do caminho do equilíbrio. A pessoa que vive em equilíbrio é praticamente um Buda. Então, quais são os 8 aspectos desse caminho óptimo, né? É conhecido também como a roda, né? A roda do Dharma, que simboliza o caminho do meio, né? O centro ali, o caminho do meio. Então, há ideias corretas. A primeira, baseada nas 4 nobres verdades e numa compreensão correta dos fenômenos. O segundo é pensamento correto, ou comando da mente. O terceiro é linguagem correta. Quarto, ações corretas. O quinto, modo de vida correto, baseado na purificação dos pensamentos, palavras e ações. Aquilo que Tabata falou lá. O sexto, esforço correto para procurar a lei verdadeira. Aqui a lei verdadeira é o Dharma, né? O sétimo, intenção correta, sempre possuir ideias corretas na mente. E por último, a meditação correta, né? Seria a reflexão. Isso não é uma lista, né, do 1 ao 8º, isso acontece como um ciclo, uma roda, né, um equilíbrio. Então, eu trouxe alguns versos aqui, você poderia ler algum aí? Claro. Olha, eu vou ler então esse daqui para ser bem completo, que é o acho que é esse de 190 a 191. Ser vigilante da insubmissão do corpo, não firas com o corpo pela ação, refreia as maneiras errôneas de agir, seguindo o caminho das ações corretas. Isso, exatamente. É interessante se você continuasse também, porque vai pegar um aspecto lá da não violência, né? Ah, qual? O Os, 230. os, isso, a daí é para baixo. Tá, eu leio todos, então. Ser vigilante da insubordinação da língua, eu vou fazer um merge, viu, gente? Porque eles repetem as mesmas palavras, né? Então, assim, ser vigilante da insubordinação da língua e da mente. Não firas com palavras ou pensamentos. Refreia as palavras ditas com cólera e as maneiras más de pensar, assim como as maneiras errôneas de falar, seguindo o caminho das palavras e pensamentos corretos. Então, e o 234, o sábio que realmente tem perfeito domínio de si mesmo vigia suas ações, refreia suas palavras e domina seus pensamentos. Isso é o autodomínio, autoconhecimento, né? O autocontrole. Isso que possibilita a revolução humana, o bem-estar, né? A pessoa está em estado de nirvana, que é o estado de tranquilidade, paz mental. Bom, não violência é um conceito também budista. Um dos preceitos budistas é não cometer violência contra qualquer ser vivo, né? Uma vez me perguntaram se era somente os seres humanos, não, é qualquer ser vivo. A violência como causa tem sofrimento como efeito, e a paz mundial começa com esse princípio de não violência. Não precisamos reagir à violência com violência, mas precisamos agir, não precisamos reagir com violência, mas precisamos agir para um mundo melhor através da lei de causa e efeito. E aqui ele tem vários versículos de não usar a violência, né? Eu vou escolher o 223, porque eu sei que você dá um pouquinho com pressa. Olha, vence a cólera pela serenidade, o mal pelo bem, a avareza pela generosidade e a mentira pela verdade. Exatamente. O 5 também é interessante. O ódio jamais é vencido pelo ódio. O ódio se extingue com o amor. Esta é uma lei eterna. Uhum. Também o 49 também é interessante. Assim como uma abelha numa flor, sem ferir a cor ou aroma, coleta o néctar e vai embora. Assim nos vilarejos perambula o sábio, né? Sem ferir os outros seres, né? Então, essa é a não violência. Então, o autoconhecimento, autodomínio e responsabilidade, eu montei esse slide
esse título com a ajuda do Douglas, é o seguinte: a minha vida está em minhas mãos, eu sou o protagonista da minha existência. Somente eu tenho a responsabilidade sobre minha vida, sou o arquiteto do meu próprio destino. Tenho potencial para me tornar o exemplo de um ser humano melhor aqui e agora. Eu devo controlar as minhas emoções e dominar os meus desejos para contribuir ou construir um mundo de paz. E tem alguns versos do Dhammapada que o Douglas provavelmente vai escolher. Eu vou escolher o 252. Fácil é sempre ver as faltas alheias, difícil é ver as próprias. Espalhamos as faltas alheias como a palha do trigo ao vento, mas as nossas, ao contrário, as dissimulamos como no jogo. Um astuto trapaceiro simula sua fraude. Exatamente. Alguém tem algum outro verso que queira falar? Porque aqui a gente já chegou no fim e eu selecionei aqui outros versos que talvez seja interessante para um diálogo. Sim. Então a gente abre a discussão. Muito obrigado, viu, Vini? Sua De palestra foi nada. esclarecedora. E, claro, a gente gostaria de ouvir alguma fala, alguém que leu o livro, se tem algum conjunto de versos ou versos de que queria colocar aqui para a gente. Andréa? Enfim, enquanto o pessoal vai pensando, eu vou falar um que eu gostei muito, mas ficam abertos a falar quando quiserem. Eu gostei um que falou bastante da felicidade, eu vou achar ele aqui, é o 333. Porque na nossa cultura ocidental, a gente vive falando de felicidade, né? Aí, quando encontrei o Dhammapada falando de felicidade, o que é a felicidade, eu falei, eu vou falar no grupo o que é felicidade, conforme o Dhammapada, né? Felicidade 333. Felicidade é praticar a virtude no decurso da vida, abstendo-se de todo mal. Felicidade é ter uma fé pura e sólida e alcançar a sabedoria. Então, eu achei muito legal esse versículo, porque ele liga a felicidade ao quê? Você ser feliz com virtude, se abster do mal, e fé e sabedoria. Uma pessoa sábia seria feliz. Eu acredito que o verso esteja falando isso. E aí, Vini, você tem algum comentário? Esse verso também estava escolhido, acho que é mais um pouco lá atrás. E é basicamente isso mesmo, felicidade. Eu vou repetir, né? É ser um Buda, ter consciência das suas ações, sentar à margem da sua consciência, observar as suas sensações, emoções, né? E não cometer violência contra todos os seres vivos. Perfeito, Vini. Eu queria falar da próxima reunião. A próxima reunião vai ser daqui a 2 meses. Como você sabe, os encontros são bimestrais. Eu gostei muito de ver, de vocês participarem. Para mim foi muito bom, porque assim, apesar do grupo do WhatsApp ter 127 pessoas, eu já imaginava que teria até menos, viu, gente? Até menos pessoas, porque eu sei que existe um filtro, né? As pessoas estão lá no WhatsApp, aí as pessoas que vão participar, depois as pessoas que, por exemplo, acontece alguma coisa no momento, sempre acontece isso. Então, eu estou muito feliz de vocês participarem, de gostar desse tema, porque eu acho que é muito relevante hoje em dia, a gente lê coisas relevantes, né? Existe muita leitura para tudo, hoje em dia a gente tem, a gente quase se perde, né, no emaranhado de literatura, de livros de forma geral, então a gente tem essa chance de se perder nesse mundo que é maravilhoso dos livros, né? E eu pensei assim, bem, então vamos partir para o seguinte, né? Vamos ler coisas que de alguma forma agrega a gente. Então, o próximo livro, ele vai ter uma pegada diferente. Isso aí foi para a gente introduzir um livro simples. O próxima vez vai ser o essencialismo. Então, eu pediria para vocês, eu gostei muito da presença de vocês, se vocês puderem participar, vai ser 7 de abril, e
E aí eu vou até lá, eu vou ver se eu encontro outro palestrante, ou então eu mesmo, se não tiver ninguém, a gente discute sobre o livro. Então, estão todos convidados. Muito obrigado, pessoal, pela participação. Eu quero agradecer de novo para a Tabata. Obrigada. Eu tenho uma ressalva aqui, eu não sei se já é uma despedida, eu sei que a gente já está um pouquinho a mais do horário. Não, a gente tem 20 minutos, na verdade, a gente tem Mas 20 minutos em sala. justamente falando sobre os vícios e as virtudes, eu até te encaminhei aí, Douglas, pelo WhatsApp, eu não sei se você conseguiria espelhar, mas ouvindo e falando, eu pude fazer uma comparação ao estudo dos 7 pecados capitais. Uhum. Assisti recentemente uma palestra do Leandro Carnal falando sobre os vícios da humanidade e que os 7 pecados capitais, eles resumem isso. O ego seria o resumo dos 7 pecados capitais. E cada pecado capital, ele há uma virtude. É como se existisse essa polaridade entre os maus, considerados vícios, e o bem, consideradas virtudes. Quais são? Nós teríamos a gula, que é o desequilíbrio, a alimentação, é uma forma de cobiça, se a gente pensar a gula, são os excessos. Os excessos não somente na alimentação, mas os excessos como um todo. Uhum. Em contrapartida, a gente teria ali a temperança, a moderação, o autocontrole, que é o que Vini colocou aí, né? Como atingir, digamos, esse estado de autocontrole, seguido de avareza, desequilíbrio do ter, da ganância. Em contrapartida, a virtude seria a generosidade e o despreendimento. Próximo, a luxúria. A luxúria são essas paixões mundanas, sexuais e paixões como um todo, muito relacionado ao prazer corporal e material. E uma virtude, Uhum. a autossatisfação e a simplicidade das coisas. Então, logo nós teríamos a ira, o desequilíbrio da emoção, a raiva, o ódio, o rancor, e a virtude da ira, a ciência, serenidade e paz. Então, nós temos a inveja, que é o desejo de posse, o desejo do status, a habilidade de outras pessoas para si mesmo, e a virtude da inveja, a autoestima, a caridade e a compaixão. Seguido da preguiça, falta de empenho, a ociosidade, a morosidade, tendo como virtude a decisão, objetividade e a presteza. Então, nós temos, por último, o orgulho, que no caso seria a vaidade das coisas, que é o desequilíbrio, essa soberba, né? A gente costuma falar que esse é o ego, né? Eu trago para essa linguagem de ego, mais para a psicanálise mesmo, não somente o pecado, mas a vaidade é o envadecer das coisas, né? O orgulho é o narcisismo tão presente na sociedade hoje. E então nós temos a virtude, que seria a modéstia e a humildade. Eu achei super interessante, que eu acho que isso foi pertinente trazer, porque de fato, se a gente controla esses vícios, utilizando essas virtudes, nós podemos crescer bastante como seres humanos que somos, né? Uhum. Interessantíssimo. Eu já recompartilhei, né? Você compartilhou comigo, eu já compartilhei no grupo. É bem interessante. E o Dhammapada, o que eu achei legal, que o Dhammapada, ele visa bastante a luxúria, não sei se você percebeu. Ele fala bastante do desejo sensual, né, ele fala também da moderação do comer, né? Mas ele fala bastante da luxúria. Não sei se vocês separaram. Para ele é um grande vício, né? E eu acho que tem até um capítulo exclusivo que ele trata só do desejo, mas não só do desejo sensual, claro, um desejo de várias formas. Mas eu acho que o Vini não tratou, mas assim, o desejo, ele tem também uma função boa. Isso a gente pode tratar em outros temas. Eu acho que a questão do Freud, se você quiser terminar com essa, Vini, acho uma boa, viu? A questão do desejo, você que está estudando psicanálise, você pode falar para a gente do desejo aí.
Então, como eu falei antes, o Dhammapada não é a escritura que eu venho estudando desde Uhum. a minha prática, entendeu? É uma escritura de arte, momento, a minha procura para a compreensão do budismo. Mas na minha organização, na minha escola, a gente não tem Vini, acho essa que leitura. abaixou um pouco o som de novo. Voltou? Tá voltando, vai falando. Voltou? Ainda não. E aí agora? Agora Não, tá bem baixo. deve ser o fone de ouvido. Voltou? Eu consigo escutar, pelo menos, mas Muito baixo. Tá muito baixo? tá baixinho, viu, querido? E agora? Agora deu. Pronto. Até me perdi onde eu tava falando, pessoal. A questão do desejo, né, como está no Dhammapada, é diferente do desejo, né, do budismo que eu pratico, né? Tem um conceito no budismo é que desejos mundanos são a iluminação, que é uma vertente mahayana, de que a gente pode sim desejar, né? Mas desejar como uma mente búdica, né? Com o conhecimento do para quê, né? Eu preciso daquilo que desejo, né? Pode ser para uma ação em prol da felicidade de outras pessoas, aqui entra o estado de bodhisattva, né? De compaixão, de querer com que todas as pessoas sejam felizes. Então, esse é um desejo que a gente vê como um desejo não egoísta, um desejo altruísta. Entende? Perfeito. Por exemplo, você até tinha dado um exemplo para mim uma vez do desejo pela paz mundial, né? Que Isso, seria. desejo pela paz mundial, desejo por viver, né? Porque se a gente distinguir todos os desejos, o desejo de viver também vai ser extinguido, né? E até a procura, o caminho da extinção de todos os desejos é um desejo, né? Então é uma contradição entre as ramificações do budismo, Theravada e Mahayana. Eu sou mahayanista, então não tenho muito, como posso dizer, propriedade, né, para Sim, falar da outra vertente. Então eu me apego mais ao que eu venho estudando, que é Mahayana, de que desejos mundanos são iluminação, de que nós precisamos de uma mente búdica para perceber que os desejos podem ser voltados para a paz mundial, para a felicidade de todas as pessoas, para a não violência, né? Então esses são os desejos. Eu interpreto o Dhammapada como desejo egoísta, né? É, é, que ele fala desejos egoístas, né? O desejo que é coisa só para mim, né? Só para meu, só para o que é meu, para enriquecimento próprio, para felicidade relativa, né? E o desejo para nós budistas do Mahayana, e o Mahayana também, entre outras vertentes, seria esse desejo de uma paz mundial, de que todas as pessoas vivam, convivam sem violência, né, sem armas nucleares, é essa a questão. Então, tudo isso é um desejo bom, né, porque até a leitura da Mapada a gente vê como desejo sendo ruim, entendeu? E eu não vejo isso, que o desejo também tem as suas virtudes. perfeito, Vini. Obrigado pela observação, viu? Então, se alguém quisesse levantar a mão, eu daria a palavra. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa do chat. Eu teria um vídeo para passar, na verdade Ah, eram dois, perfeito. mas Dá tempo sim, pode passar. dá tempo? Dá sim. Pronto. A musiquinha eu passo lá no grupo, né? E Uhum. esse eu passo agora. Você poderia. Ah, eu já sei como fazer. É só uma reflexão de tudo que a gente aprendeu até agora, de um conto budista, que eu particularmente amo muito, que eu até comentei, né? Do observar a mente, com o Douglas, e Douglas vai recordar também. Estão vendo o pessoal aí? Sim, Aprenda a silenciar a sua mente. Buda. Diz a lenda que um dia, já em idade avançada, Buda passava por uma floresta. Era um dia quente de verão e ele estava com muita sede. Então disse a Ananda, seu discípulo: "Você precisa voltar
Passamos por um pequeno riacho 5 ou 6 quilômetros atrás. Vá, leve a minha vasilha de esmolas e me traga um pouco de água. Estou com sede e cansado. Ananda retornou, mas ao chegar ao local, percebeu que alguns carros de bois haviam atravessado o riacho, revolvendo o leito de folhas secas e deixando a água enlameada. Já não era mais possível beber daquela água, pois ela estava muito suja. Ele voltou com as mãos vazias, dizendo: "Você precisa esperar um pouco. Vou seguir adiante, pois ouvi falar de um grande rio que está a apenas 2 ou 3 quilômetros daqui. Eu trarei água de lá." Mas Buda insistiu, dizendo: "Volte e traga a água do primeiro riacho. E não volte se a água ainda estiver suja. Se estiver suja, simplesmente sente-se à margem e permaneça em silêncio. Não faça nada. Não entre no riacho. Apenas sente à margem, em silêncio, e observe. Cedo ou tarde a água estará limpa novamente. Você poderá encher a vasilha e voltar." Ananda não conseguia entender a insistência, mas se o mestre estava ordenando, ele obedeceria. Assim, ele seguiu, mesmo sabendo do absurdo que seria caminhar 5 ou 6 quilômetros, sabendo que a água não era boa para ser bebida. Ananda retornou ao local. Buda estava certo. A água estava quase limpa. As folhas tinham sido levadas, a sujeira tinha assentado. Assim, ele sentou à margem e apenas observou o rio fluir. Lentamente, ele se tornou transparente como um cristal. Ananda retornou dançando. Ananda entregou a água a Buda e o agradeceu tocando os seus pés. Então Buda disse: "O que você está fazendo? Sou eu quem deveria lhe agradecer por me trazer essa água." E Ananda respondeu: "Agora eu entendo. No início eu estava com raiva. Eu não demonstrei, mas estava com raiva porque achava que era absurdo voltar. Agora entendi a mensagem." Sentado à margem do rio, me dei conta de que a mesma coisa acontece com minha mente. Se eu mergulhar no rio, eu o sujarei novamente. Se eu mergulhar na mente, apenas criarei mais barulho. Mais problemas serão desenterrados e irão começar a aparecer. Aprendi a técnica simplesmente ao sentar à margem. Sentado à margem de minha mente, observei toda a sua sujeira, seus problemas, suas folhas podres, mágoas, feridas, memórias e desejos. Apenas me sentei despreocupado à margem de tudo e aguardei o momento certo onde tudo ficaria limpo novamente. Isto aconteceu por si só, pois no momento em que me sentei à margem da mente, não transmiti mais nenhum movimento para ela. Essa é a verdadeira meditação. A meditação é a arte da transcendência. Muito bonito. Bom, pessoal, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês o que eu venho estudando há mais de 5 anos. Eu fiz 5 anos de budismo, dia 29 de janeiro, é meu segundo nascimento aqui. E estou muito feliz pelo convite, né? Eu me sinto muito grato mesmo quando as pessoas me convidam para falar, para que eu fale, né, sobre algo que eu gosto. Então, muito obrigado, gratidão a todas e todos. Obrigado, viu, Vini? A gente só vê a verdade nas suas palavras. A gente vê quando a pessoa quer viver aquilo, você traz a verdade nos seus slides e falando, a gente percebe, viu? Parabéns. Então tá bom, pessoal. Eu vou ver só mais uma mensagem aqui, se alguém quiser falar. Ah lá, o Leonardo quer falar. Ô, Leonardo, você tem 5 minutos, Leonardo. Pode falar. Leonardo? Oi, é porque eu estou aprendendo a mexer com esse negócio ainda. Desculpa.
Não, eu queria só discordar de uma coisa do Vini, pode ser? Olha, à vontade. É porque eu estudo o budismo, não sei se vocês conhecem, com o professor Laércio, há muito tempo. Professor Laércio Fonseca. Ah, sim. Eu acho E que já vi um café filosófico dele, eu acho. Se eu não estou sim, bem sim. enganado. E a teoria que ele coloca é o seguinte, discordando do Vini, no sentido como ele falou que haveria discordância no budismo, né? Ele acha que a essência, e eu também penso assim, da questão de você conseguir a paz mundial, é, qualquer tipo de elevação, ela tem que partir de você. Por isso que o Dhammapada coloca como um setor egoísta, para você conseguir abraçar o seu irmão. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando do quê? Você está falando da. Não, porque Você o tá Vini falando... colocou da questão do Dhammapada ser egoísta, entre aspas, estou botando aspas aí, 10 aspas ao quadrado. Na questão do postulado de que de você conseguir uma paz coletiva, mundial coletiva, certo? Dependeria de todas as pessoas, certo? Vamos colocar a questão aqui, assim. Tá. Estou tentando ser também um pouco didático. E ele Uhum. falou que o Dhammapada ele é um pouco egoísta nesse sentido, porque ele só evolui para a sua própria pessoa. Não foi isso? Não foi a colocação? Ou eu fiz um embrólio? Acho que Não, não. não, não foi isso. A Eu também questão da acho que paz não, né? mundial, talvez eu não tenha me expressado bem, mas a questão da paz mundial que eu acredito começa na minha casa, começa Sim, na não, minha mente, concordo. e assim É, a gente vai criando a sociedade de paz. Mas tudo porque, acontece a partir de mim. sim, é o que o professor Laércio prega também, não sei se o grupo conhece, se não conhece, também é uma vertente, né? E nós fizemos um trabalho, o Douglas, eu queria até ver se, de repente, é um dos livros que você pode, no futuro, incluir, que é aquela maravilhosa história do príncipe, né? Ah, legal. Eu aceito indicações. Qual livro? Do Príncipe Gautama? Isso, do príncipe Gautama, exatamente, vai pegar essa questão. Então, né, que ele para a Terra e começa a colocar todas as duas dialéticas da questão, né? Hum, Mahabharata, o Mahabharata. barato. Vou escrever aqui. Não, eu vou É, procurar, com certeza. o Mahabharata. Tem até, você sabe que a gente faz parte do grupo dos cinéfilos, mas quem quiser tem no YouTube o Mahabharata para assistir. Ah, legal. São 3 horas de filme até, você tem que ter uma disposição. Aí tem o livro, também é um clássico budista, mas aí eu coloco o seguinte, o Laércio, como eu, ele participa da a outra vertente do budismo. Desculpa aí, Tafiti, não é nenhum tipo de coisa, né? De que o crescimento pessoal a partir de você, tudo bem, ele existe, sim, beleza. Mas o problema é que o homem, aí você falou aí das diferenças da política, eu concordo com você, tudo bem, não é essa a questão. Mas que o próprio homem ainda não tem, como em grupo, consciência de que ele tem que buscar essa paz mundial. Ah, ele não tem consciência, você partiria daí. Por isso ele não Isso, procura por si mesmo. exatamente. Essa foi o que eu aprendi durante muitos anos com o professor Laércio. Até pelo próprio egoísmo do próprio ser humano de aceitar o bem do outro. Aí vamos cair naquela velha questão que pegamos do início dos pecados, né? Dos pecados capitais, como a Tabata tão bem colocou. Se você olhar aquilo ali, nada mais é do que o nosso ego, certo? Eu Entendi. peço até desculpa estar falando no grupo hoje, estou entrando hoje, desculpa, mas é Não, porque. é o primeiro grupo. Quem está falando agora tem voz. Ó, eu acho que esse livro da Mapada, acho que ele leva muitas interpretações, ainda mais a gente que é do Ocidente. Sim, Então, com sim. certeza vai ter divergências, com certeza, pode ter certeza. Tem gente que vai achar uma parte, vai achar.
é um livro muito antigo também, né? Então, para trazer para a nossa realidade, a gente já Ele é de traz com uma certa... 55, né? Ele é de Oi? 55. A tradução que eu peguei, por exemplo, é de 55. A É, tradução, né? É, É, a aqui na tradução. página 132, inclusive, uma das coisas que a gente pediu para que trouxesse uma parte que a gente gostasse bastante, e eu particularmente gostei bastante dessa parte, que diz exatamente o seguinte: os maus costumam propagar histórias maliciosas, os bem-intencionados costumam censurar. Já o sábio, em sua tranquilidade, permanece alheio a esses costumes, mantendo-se em equanimidade. O que essa passagem quer dizer? Justamente se refere às conversas de crenças. E eu acredito, em relação ao que o Leonardo trouxe, realmente muito bem colocado, o da Famada ele é uma parte dessas, né? A Lúcia Helena ela mesmo se explica que há outras partes. O da Famada, como o Docus colocou, está muito relacionado às seduções, às paixões. Mas há outras vertentes, obviamente, que se estuda profundamente esse tema. Há uma prática muito interessante, que é a prática chave-sol. Chave-sol ele significa S de sujeito, O de objeto, L de julgar. Esse ser humano, ele, naturalmente, ele vai... O sujeito é ele mesmo, o O é o objeto, ou seja, o ambiente, que cerca não só o ambiente, como as pessoas, tudo que está em volta, né? E L de lugar, que é onde você está aqui agora. Parte do princípio, cada pessoa praticar a chave-sol, mas há coletividade. E, obviamente, você vai chegar, assim, a um estado de um despertar individual, mas sempre na coletividade, ou seja, há um pensamento de indivíduo e um pensamento coletivo. E ambos se conversam. São um indivíduo, uma centelha divina, digamos assim, mas cada qual na sua individualidade. Eu não sei se eu consegui, de repente, responder sua pergunta, Leonardo. Não, é perfeito, Tabata. É isso mesmo que eu estava tentando colocar. Dessa diferença da vertente, que o Vinícius também colocou, entendeu? É, eu faço parte do grupo que vê da outra ramagem, uhum. que é o do Laércio. Nós estudamos juntos, eu e ele, há quase 20 anos de estrada, né? Mas também aceitamos o outro, não somos totalmente onipotentes, nem... Não existe isso na nossa colocação. Temos que aceitar qualquer lado. Claro, Léo. Ô, Leonardo, a gente aceita a divergência aqui, viu? Fica tranquilo. Cada um vai ter uma visão mesmo da cabeça. A gente não quer criar pessoas iguais, né? Vamos ler o livro e vamos agora, por exemplo, eu não sou budista, né? Eu gosto do budismo. Não é por isso que eu vou ler o livro também e vou seguir tudo que está aqui. A gente tá num caminho de leitura, né? A gente é um grupo de Exato, leitura. Sim, exato. então você pode, sim, ficar à vontade para divergir outras vezes, tá? E eu Grande só vou. professor Laércio, né? É maravilhoso. Leonardo, muito obrigada, viu? Por você Obrigado estar Obrigado. você conosco e também, contribuir Otávio. tão Tá, grandemente. obrigado. Desculpe alguma coisa, Não, de jeito mas nenhum. vamos caminhar juntos aí. Beleza, querido. Obrigado, viu? Eu só vou então já encerrando mesmo, porque já foi 2 horas. Eu sei que hoje em dia esse tempo é muita coisa para muita gente. A gente vai encerrando. Então eu convido a todos, 7 de abril, a gente lê o Essencialismo. E então a gente vai divulgando lá no grupo. Estão todos convidados. Muito obrigado, Vini, muito obrigado, Tabata, muito obrigado, Leonardo, a todos que participaram. Agradeço de montão mesmo, de coração. Eu vou então fechar a gravação e eu já vou despedindo então de vocês, tá bom? E agradeço. Muito obrigado, viu, queridos? Abraço. Obrigado, Vini, de novo. Abração, querido.
Douglas, não esquece de encerrar a gravação antes. Isso. Eu cliquei lá no botãozinho já. Aí. Mas parece ainda que tá deu certo. gravando. Engraçado, porque eu tô clicando aqui várias vezes. Que interromper a gravação, acho que tem que ser do lado. Ah, agora Gente, sim, eu primeira queria vez. parabenizar o